Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 6, Embaixador de Cristo. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 24, aspirando por ser revestido da habitação celestial. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor deseja nos revestir, ainda hoje, Senhor Jesus, da nossa habitação celestial, ou seja, dele mesmo. O Senhor não quer nos levar só para um lugar, mas Ele quer realmente nos colocar numa esfera celestial. Ele quer realmente reinar sobre a nossa vida. Para isso a gente precisa reconhecer que nós somos fracos, que nós precisamos dele, e assim dar oportunidades que ele trabalhe em nós, que ele nos transforme, Senhor Jesus, para que ele realmente possa exibir a sua vontade, a sua vida através de cada um de nós. Para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim nós sejamos cooperadores no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Ó Senhor Jesus. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Senhor Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ó Senhor Jesus. Agora, capítulo 12, do versículo 2 ao 8. Ó Senhor Jesus. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Senhor Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: uma tenda de graça e poder foi armada sobre nossa fraqueza. Ó Senhor Jesus. Vimos como o apóstolo Paulo teve acesso a visões maravilhosas quando levado por Deus ao terceiro céu e ao paraíso. Para não se ensoberbecer, um espinho lhe foi posto na carne, e por 3 vezes Paulo pediu ao Senhor que o afastasse desse sofrimento. Era como se dissesse: Senhor, tira esse espinho, está muito difícil. Então Deus lhe respondeu: a minha graça te basta. A graça é para que a perfeição do poder de Deus se manifeste. Quando somos muito fortes, não permitimos que Deus se manifeste. Se porventura
nos julgarmos fracos ou incapazes, Deus tem um recado. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A glória de Deus se manifestará claramente quando pessoas como nós, fracas, servirem plenamente, tendo em vista que todo o operar virá de nosso Senhor e não do homem natural. Ó Senhor Jesus. Aí em 2 Coríntios lemos: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O verbo repousar, nesse contexto, significa tabernacular, isto é, armar uma tenda. Assim, em nossa fraqueza, Deus pode vir e armar uma barraca. Que tremendo isso! Uma barraca do poder de Deus sobre minha fraqueza. Que a cada manhã, ao nos levantarmos, reconheçamos nossa fraqueza, para que Deus imediatamente arme uma barraca sobre nós. A graça é o suprimento e o poder é a força. Em outras palavras, o poder é a habilidade, a força da graça. Assim, teremos o suprimento divino por meio da graça e sua força ou habilidade por meio do poder. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Graça e poder estão no Cristo que ressuscitou, o qual hoje é o Espírito que dá vida. É por isso que podemos dizer: Cristo vive em mim. Aleluia! Tudo isso é para nosso desfrute. Paulo disse que sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Foram muitas as situações que restringiram e apertaram o viver do apóstolo, com perseguições e angústias. Isso cria grande contraste com a ideia que alguns possuem a respeito do que é ser um grande ministro de Deus, confundindo essa posição com fama e prestígio. O testemunho de Paulo é diferente. Ele suportou angústias, cuja tradução literal do grego significa lugar muito estreito e apertado. Tudo isso ele tolerou por amor a Cristo, podendo declarar com propriedade: quando sou fraco, então é que sou forte. Em outras palavras, quando sou fraco em meu ser natural e carnal, é que sou forte. A razão é que Cristo armou o seu tabernáculo sobre a fraqueza, trazendo graça e poder. Todas as vezes em que nos sentimos fracos, podemos invocar o Senhor, e Ele virá para armar sua tenda de graça e poder. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Devemos reconhecer que somos apenas um vaso de barro, sendo Cristo nosso tesouro interior. O ministro da Nova Aliança é um vaso de barro, para que a atenção não se volte para ele, mas para o tesouro depositado em seu interior, pois a excelência do poder é de Deus e não nossa. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, você é um vaso de barro e não um lindo vaso de porcelana chinesa, para não correr o risco de roubar a glória de Deus. Sejamos simples e obedientes, permitindo o trabalhar do Senhor até sua glória manifestar-se em nós. Se nos sentirmos incapazes, será um bom sinal. Deus então terá a oportunidade de trabalhar em nós e expressar a excelência de seu poder. Que esse seja o coração de cada cristão. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E ele pergunta para nós aqui, né? Você tem valorizado seu vaso ou tesouro e seu interior? Ó Senhor Jesus. Muitas vezes a gente fica, né, enfeitando, né, Senhor Jesus, falando coisas a mais, né, dando um relatório empolgado, isso e aquilo e tal. Ó Senhor, mas a gente precisa realmente admitir, eu preciso valorizar mais o tesouro. Preciso viver, então viver que exibe Cristo. Como já falei várias vezes aqui, né, a nossa vida da igreja, quando a gente fala assim: ah, irmão, você está vivendo a vida da igreja? Tô indo nas reuniões. Ó Senhor Jesus, reunião é uma parte. Viver a vida da igreja é todo dia, o dia todo. É em casa, na família, Senhor Jesus, no trabalho, com os vizinhos, na ida do supermercado, orando, desfrutando e também reunindo. Senhor Jesus, é isso que nos leva a valorizar o vaso. Não valorizar o vaso, valorizar o tesouro. Ó Senhor Jesus, é realmente ver que Cristo está em mim e Ele quer se expressar. Senhor Jesus, isso é dar valor para o tesouro, senão eu vou ficar valorizando o vaso. Ah, eu estou cansado, eu mereço isso, mereço, me orgulho, vou para longe de Deus. Ó Senhor Jesus, que realmente a gente possa ser aqueles que invocam o nome do Senhor,
né, reconhecendo a sua fraqueza, para que o Senhor possa vir com sua graça e poder, Senhor Jesus, e cobrir a nossa fraqueza daquilo que Ele é. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, quando eu sou forte, né, eu sei fazer tudo, Senhor Jesus, Deus não precisa. Você já tem sua opinião, você já tem seu jeito de fazer. Deus não vai se intrometer, Ele é educado. Ó Senhor Jesus, mas quando realmente eu vou diante do Senhor, né, invoco o nome do Senhor, reconheço que eu preciso de Deus em toda situação, né, eu vou dar a oportunidade para Ele poder trabalhar, para Ele poder expressar a excelência do seu poder. A gente vê, né, ali em Pentecostes, né, muitos gostam de lembrar o Pentecostes com as línguas de fogo, isso e aquilo e tal, né, falar em línguas. Ó Senhor Jesus, não, o que realmente impressionou as pessoas é olhar para falar assim, peraí, vocês não são galileus? Senhor Jesus. Alguns zombaram, né? E já, né, ainda é cedo, eles já estão embriagados, estão doidos. Ó Senhor Jesus. Mas você conheceu, não, peraí, ele está falando na minha língua materna. Como que homens galileus, né, sem instrução, conseguem falar várias línguas assim, cada um falar na minha língua materna? Né, Senhor Jesus, como que consegue falar das maravilhas de Deus? Eu não estava falando qualquer coisa. Eu não estava simplesmente falando ali qualquer coisa na língua do outro para mostrar, olha só quantas línguas você fala. Não. Eles estavam ali falando das maravilhas de Deus. E as pessoas estavam compreendendo cada um na sua linguagem. Ó Senhor Jesus. E, né, o que impressionou eles? São homens galileus. Né? A gente vê durante a Bíblia falar, quando começaram a falar que Jesus, né, Jesus é o Messias e tal, isso chegou, né, ali aos ouvidos dos grandes sacerdotes, né, das autoridades do povo. Eles chegaram e falaram assim, não, Jesus, impossível. Impossível Jesus ser o Cristo. Gente, vocês não conhecem nada da palavra, não? Da Galiléia não vai vir profeta. Ó Senhor Jesus. Eles estavam se orgulhando, como dizendo, não, gente, vocês têm que ouvir, não é um homem simples lá não, que veio da Galiléia. Quem é esse homem? Vocês têm que ouvir a gente, nós somos importantes. Temos nobre nascimento. Olha aqui onde nós estamos, olha a posição que nós alcançamos na vida. Vocês vão ouvir alguém que veio da Galiléia. Da Galiléia não pode levantar profeta. Ó Senhor Jesus. Mas é aí, né, que a gente vê a sabedoria de Deus para envergonhar os sábios, para envergonhar os de nobre nascimento, aqueles que são revestidos de poder. Ó Senhor Jesus. Nesse final de semana, o irmão até tocou um pouco nessa questão. Né? O homem busca poder. O homem natural, ele quer ser poderoso. Ó Senhor Jesus. E muitas vezes, para ele poder conseguir as coisas, entra a corrupção, entra a mentira. Senhor Jesus. Por que hoje tem tanta corrupção, tanto escândalo, por causa de dinheiro, um monte de coisa, por causa de quê? Porque a pessoa, para poder chegar ali, para ter poder, ela teve que mentir. E ela está se sustentando por uma mentira. E ela acha que essa mentira vai guardar ela é intocável. Ganhou poder. Senhor, quando o homem mente, né, ele se coloca numa posição superior ao outro, o outro acredita nisso, Senhor Jesus, ele está numa posição superior, ele é todo poderoso. Mas quando a gente realmente, a Bíblia fala, né, deixando a mentira, é um processo, né, Senhor Jesus, para que a gente realmente, a gente sempre gosta, né, de fazer isso, não, eu conheço mais, eu sou o melhor, eu isso. Quando alguém chega e fala para você que não, eu não sou nada. Ó Senhor Jesus, você acha estranho, se você não é nada, então não vou nem ouvir sua palavra. Ó Senhor Jesus, não, as pessoas gostam daqueles que se exaltam. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor está mostrando para nós, para que Deus possa se manifestar, nós precisamos da graça. Nós precisamos manifestar o poder de Deus, e para isso, não é sendo o fortão, o super-herói, o super-apóstolo. Ó Senhor Jesus, não, mas é uma pessoa simples, que obedece o Senhor. Ó Senhor Jesus, ontem, né, foi compartilhado para nós aqui os nossos conceitos, né, eu compartilhei aqui que os nossos conceitos às vezes nos limitam, a gente fica preso ali no conceito ali, e por causa do orgulho eu não quero abrir mão. Na minha vida toda eu sempre falei isso, e agora eu vou dizer para as pessoas que eu estava errado, e vou dizer para as pessoas que eu mudei de opinião, que Deus mostrou outra coisa. Não, as pessoas preferem resistir a Deus, né, bater de frente com Deus, resistir a Deus por causa da sua opinião. Ó Senhor Jesus, Deus resiste ao soberbo, né, mas ao humilde Ele dá a sua graça. É isso que eu estou mostrando para nós aqui. Receber a graça
é receber o próprio Deus. É Deus se manifestar. Alguns querem manifestar Deus com eloquência, com um monte de coisa, conquistando pessoas, como se conquistar pessoas fosse ingresso para entrar no reino de Deus. Né? Como se a palavra estivesse escrito lá. Aquele que mais tiver conquistado pessoas vai ser o maior do reino dos céus. A Bíblia fala que se você quer ser o maior, você precisa ser o menor. Quem quer ser maior? Seja aquele que sirva a todos. Ó Senhor Jesus, para servir a todos tem que estar numa posição de humildade. Tem que ser aquele que lava o pé dos outros, não aquele que o pé é lavado. E como mostrou aqui, para a gente realmente manifestar Deus de maneira clara, precisa servir plenamente, permitindo o operar da vida de Deus em nós. Não é do homem natural, é permitir Deus falar. Senhor Jesus, é permitir, né, que Deus se manifeste em nós. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É Deus se mostrando. A pessoa olha para nós e fala, não tinha como aquela pessoa saber isso. Senhor Jesus. Né, como compartilhei essa semana também o testemunho, né, da irmã que mandou para o comportor aqui. O comportor abordou ela na rua. Peraí, deixa eu orar por você. Não quero. Senhor Jesus. Então, depois ela explicou, né, mandou um áudio para o irmão, foi passado isso para nós, né, Senhor Jesus, que ela falou para o irmão, não quero mais oração porque eu já estou decepcionado. Os pastores vêm, prometem e não dão nada. Era como se ela tivesse desprezado ele. Você nem pastor é, eu vou aceitar uma oração sua. Vários pastores já oraram e nada aconteceu. Mas o irmão persistiu e não foi o irmão que convenceu, mas foi o Espírito. Ó Senhor, porque era o Espírito agindo. Então foi o Espírito agindo que ela foi curada e nem percebeu, só percebeu em casa depois quando foi voltando as coisas e aí agradeceu o irmão por estar em obediência ao Senhor. Mas quando a gente olha e fala, quem é esse aí? Já fui na igreja do fulano de tal, aquela igreja lá que faz milagres, isso aquilo não aconteceu nada. Agora uma pessoa vai me abordar na rua e vai resolver o problema? Ah, vai nada. Ó Senhor Jesus, mas não é uma questão do homem natural, é uma questão do Espírito. A questão de você estar vivendo no Espírito e permitir que Deus se manifeste. Aquele irmão ali simplesinho, que a irmã não deu nada por ele, estava com a barraca de Deus em cima da barraca dele. Ó Senhor Jesus, nosso corpo é um templo, é uma barraca, é temporário, né, Senhor Jesus, mas sobre aquele irmão estava a barraca de Cristo, a graça, o poder, como mostrou aqui, né? A graça é o suprimento, o poder é a força, é a habilidade, mas não é a habilidade e capacidade humana, é a habilidade e a capacidade de Deus fazer aquilo que Ele quer. A fé é a substantificação das coisas, é trazer para a nossa realidade aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus é. Quando essa realidade tocou a eternidade no interior da irmã, ela recebeu a cura. Senhor Jesus, recebeu aquilo que Deus queria dar para ela. Ó Senhor Jesus, a gente recebe aquilo que Deus quer dar, nem sempre aquilo que a gente quer, mas aquilo que Deus deseja. Ele se comparece em nós, Ele sabe a nossa dificuldade, Ele sabe os nossos problemas, e foi lá exatamente onde a irmã precisava. Senhor Jesus, talvez no coração da irmã ela estava pensando, poxa, se eu conseguir de repente ganhar uma bênção, ganhar um dinheiro, eu posso contratar alguém, porque eu estou fraca, não estou conseguindo fazer as coisas de casa, eu contrato alguém que vai me ajudar a limpar a casa, cuidar das coisas da casa. Mas o Senhor deu para ela algo muito melhor, a saúde dela, para que ela pudesse ali, né? Senhor Jesus, não estou dizendo que, né, está no coração da irmã, estou só dando um exemplo. Às vezes nós pensamos que o que é melhor para nós é isso, isso e aquilo. E aí o Senhor quer nos dar algo que realmente vai mudar a nossa vida. Que realmente vai levar a gente a ter o testemunho verdadeiro. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Né, tem que perceber que para Deus se manifestar, né, Senhor Jesus, o Senhor, Ele quer se manifestar numa pessoa fraca. Para que as pessoas possam olhar e falar assim, não é possível que é aquela pessoa. Não é aquela pessoa, Deus tem que estar com ela. Por isso que as pessoas reconhecem Jesus. Jesus não tinha nada de atraente. A Bíblia fala que a aparência dele era como uma raiz de uma terra seca. As pessoas tomavam ele como o oprimido de Deus. Da Galileia, vai vir profeta? Não, esse homem aí, olha para ele. Senhor Jesus, desse homem vai vir uma coisa boa. Ó Senhor Jesus, mas era dali mesmo. Quando ele abria a boca, as pessoas ficavam espantadas. Ninguém nunca falou como esse homem falou. Soldados foram prender Jesus e não conseguiram. Aí falaram coisa, por que vocês não prenderam? Mas porque nenhum homem fala como esse homem fala. Ó Senhor Jesus, é uma autoridade interior.
Senhor Jesus, uma autoridade exterior mandou eles prenderem, mas uma autoridade interior não deixou. Senhor Jesus, e os homens tiveram que ir, porque a pessoa de Deus foi expressa ali para eles. Eles viram a própria pessoa de Deus. E como mostrou para nós aqui a pessoa de Paulo, a gente olha que contraste. A gente vê Paulo como todo poderoso, né? Orava, né? Senhor Jesus, a serpente mordeu na mão dele, ele pegou e tacou no fogo, não aconteceu nada. Começaram a adorar ele como um Deus. Né? O lenço dele, os lençóis, as roupas de uso pessoal, as pessoas tocavam na roupa, ficava curada. Que homem poderoso. Senhor, mas a gente vê que contraste. Senhor, Jesus falando de fraqueza, de tribulação, de angústia. Eu falo aqui a angústia, né? Lugar estreito, sem espaço. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Só que a gente acha que ser ministro de Deus é ter fama, prestígio, orgulho. Senhor Jesus, você é aquela pessoa que todo mundo olha e fala, olha, é o fulano de tal. Ó Senhor Jesus, eu sempre falo isso aqui, né? Não é o onde, não é o quem. Senhor Jesus, não Senhor Jesus, não é o lugar, não é a pessoa, mas é a maneira. Deus está preocupado com a nossa maneira, com a nossa pessoa. Não é porque, é o fulano de tal. Ó irmão, eu só aceito a palavra se for o fulano de tal que falar. Eu só aceito se for da igreja tal, no lugar tal. Só aceito se for desse jeito que eu quero ouvir. Não é, né, o aonde, o porquê, Senhor, mas é o como. Deus está preocupado com a maneira que nós estamos levando a nossa vida, a maneira que nós estamos levando a palavra dele. A gente precisa fazer as coisas no espírito. Por isso que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Por isso que contrasta, né? Paulo ali fazendo um monte de coisa e tal, devia ser aquele poderosão. Mas não, ele falou, ele mostrou para todo mundo, olha, não fui eu, mas a graça de Deus comigo. Senhor Jesus, vou passar para vocês a visão celestial, mas não, é melhor mostrar para vocês a fraqueza. Senhor Jesus, estou aqui franzino, não usei sabedoria humana, não quis convencer ninguém, mas o que eu estou dando para vocês, para que a fé de vocês se apoie no poder de Deus. Hoje muitos querem se apoiar em tanta coisa, doutrina, por isso que às vezes muitos preferem se agarrar ao conceito, porque se eu largar essa doutrina eu não tenho nada, porque não me foi mostrado o poder de Deus, não me foi mostrado o Espírito. Mas nós ainda temos a oportunidade de tocar no Espírito de Deus, de tocar no poder de Deus, indo diante dele e abrindo o coração, se abrindo para o Senhor, reconhecendo a sua própria condição. Ninguém quer ser fraco, mas a gente tem que reconhecer, sou fraco sim. Ó Senhor Jesus, preciso do Senhor, eu dependo dele. Ó Senhor Jesus, ele mostrou, não fica enfeitando o vaso não, é só um vaso de barro. O que é bom nesse vaso é o que está dentro. Ó Senhor Jesus, é Cristo em vós, a esperança da glória. É isso que a gente precisa realmente levar Cristo. Paulo, se ele simplesmente fosse levar conhecimento, ele já era o judeu, ele mostrou o currículo dele para nós. Mas quando ele começou a mostrar Cristo, da maneira de Cristo, foi desprezado logo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quando ele estava no judaísmo, ele era o Paulo, né? Era o tal. Senhor Jesus, mas depois que começou a pregar Cristo, e esse crucificado, desprezível, fraco, não é ninguém. Ó Senhor Jesus, e às vezes a gente não quer abrir mão disso. Se eu estou na religião, na minha opinião, eu sou o tal. Mas se eu abro mão disso para ser humilde, ouvir a palavra de Cristo, falar aquilo que Cristo quer, não é a minha opinião, aí eu vou ser fraco, vou ser desprezado. Ó Senhor Jesus, às vezes muitos não querem abrir mão disso. Mas a gente precisa realmente focar, né? Perceber que o nosso foco é o que está dentro do vaso. Vamos olhar para o que está dentro. Vamos aprender a conviver com os irmãos olhando para o Cristo dele. Se você olhar para o irmão exteriormente, pecado, atitudes, você vai desanimar. Mas se você procurar o Cristo dentro do irmão, Senhor Jesus, você não vai desanimar, porque você vai ver que o Espírito começou a boa obra, Deus vai findar, Deus vai dar continuidade. Mas eu preciso fazer isso como? Valorizando a pessoa, valorizando o irmão, levando a palavra, né, Senhor Jesus. Né, é a barraca do poder de Deus sobre a minha barraca. Não sou eu que estou fazendo, é Deus fazendo. Senhor Jesus, suprimento, poder, força, e como mostrou, habilidade, Senhor Jesus, tudo no Senhor. Isso para nós que, né, é um aperto, é um lugar estreito. Né, Senhor, Paulo passou por necessidade, por apuros ali.
Senhor Jesus, para mostrar, olha, eu não sou nada, mas dentro de mim, ó Senhor Jesus, eu tenho um tesouro. Se você permitir, né, Senhor Jesus, eu mostro esse tesouro para você, né? Eu sou só um vaso, não sou nada, não sou ninguém. Quem sou eu para tentar convencer alguém? Ó Senhor Jesus, mas eu quero demonstrar para você o Espírito e o poder de Deus. Ó Senhor Jesus, é uma barraca simples e obediente. É um vaso de barro, simples e obediente a Deus. É um vaso de barro aberto para mostrar aquilo que está dentro. É isso que a gente precisa realmente buscar, né? O Senhor ele quer armar tudo sobre nós, mas para isso eu preciso realmente reconhecer, né, Senhor Jesus, que é Cristo que precisa fazer todas as coisas. Não é pelo meu homem natural, não é pela minha força, não é pelo meu desejo, mas é pelo Espírito. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.